Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Quero cumprimentar o pastor Uídes, pastor Samuel, pastor Eliseu, pastor Lucas, e também cumprimentar aqui alguns amigos, preletores, aqui pastor Roberto Carvalho, que de vez em quando nos abençoa lá em Minasul com o seu ministério, com a sua ministração, e pastor Godoy, pastor Mac Anderson, em nome deles todos os itinerantes, todos os pastores, obreiros do Senhor que aqui estão, pastor Arnaud, que está ali também, Deus abençoe, todos os demais pastores. Nós estamos felizes de estar aqui essa noite. Na verdade, eu vim com o desejo de ouvir. Eu sabia que numa terça-feira como essa, a palavra é ministrada, e aqui nessa igreja a gente alimentou muito tempo da palavra de Deus durante o tempo que eu estive aqui em Goiânia, morando, vivendo, convivendo, e é sempre muito bom estar aqui com os irmãos e poder participar de uma terça-feira. Mas o pastor Oide nos dá o privilégio dessa noite, mais uma vez, ocupar essa tribuna e compartilhar com os irmãos aqui uma palavra. Não é fácil falar diante dos mestres, mas vamos estar aqui repartindo o que Deus colocou no nosso coração. Eu quero falar um pouquinho sobre alguns valores essenciais do reino de Deus apontados pelo Senhor Jesus Cristo no Sermão do Monte, Sermão da Montanha. Ele começa aí pelo capítulo 6. Claro que eu vou ter que ser um pouco rápido em cada ponto, mas eu gostaria de frisar todos eles, porque acho muito interessante essa mensagem. Eu preparei ela praticamente para mim, porque à medida em que eu fui aqui colocando cada item desse esboço, o Espírito de Deus ia falando muito comigo. E ao terminar, eu agradeci a Deus por ter me dado o privilégio de ter visto esta mensagem que falou muito ao meu coração. E diz um certo pregador que a mensagem boa é aquela que primeiro fala com o pregador, com aquele que vai pregar. Se quem vai pregar não sentiu nada pela mensagem, os ouvintes também não vão sentir nada. Então é preciso que primeiro a gente sinta que Deus está falando com a gente. Primeiro Ele fala conosco, para depois a gente falar ao povo. Era assim que Deus fazia com Moisés. Falava com Moisés e Moisés falava ao povo. Então Deus me falou através dessa mensagem e eu quero compartilhar ela com os irmãos. O primeiro valor do reino que Jesus coloca está aqui no capítulo 6, a partir do versículo 1, que nós intitulamos aqui, esse primeiro princípio é: faça as coisas certas com a motivação certa. No reino de Deus, irmãos, não basta fazer muita coisa, não basta mostrar serviço, não basta a gente dizer para Deus: eu estou ocupado na tua obra. O que importa para Deus não é tanto o volume do nosso trabalho, mas a motivação do nosso trabalho. O porquê estamos fazendo. Deus nem sempre avalia aquilo que a gente faz, mas a motivação, o porquê aquilo foi feito. E Jesus começa dizendo aí: guardai de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai que está nos céus. Jesus primeiro fala da oferta. Ele diz: quando você for dar uma oferta, for ajudar alguém, faça com a mão direita, de modo que a esquerda não saiba. Em seguida ele diz: quando você for orar, entra no teu aposento, ora ao teu Pai que te vê em secreto, e Ele vai te recompensar. Terceiro, ele diz: quando você for jejuar, não pareça aos homens que jejuam, mas faça isso para agradar o vosso Pai que está nos céus.
Ou seja, todo o nosso trabalho, tudo que a gente faz, deve ter uma motivação única: glorificar a Deus, agradar o Senhor. Nada devemos fazer por uma conveniência, mas fazer por obediência para agradar o Senhor. Nós estamos aqui na igreja, a nossa motivação aqui deve ser genuína. Viemos aqui para ouvir Deus falar conosco. O salmista diz no Salmo 27, ele diz: eu pedi ao Senhor uma coisa e continuo pedindo, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Primeiro, para contemplar a beleza do Senhor. Aqui nós contemplamos a beleza do Senhor. Segundo, aprender no seu santo templo. Aqui é lugar de aprender. Terceiro, ser protegido. No dia da adversidade, o Senhor me esconderá no seu pavilhão. São benefícios daqueles que frequentam, que vêm à casa de Deus, para aqueles que vêm à casa do Senhor. Então, quando a gente vem à casa do Senhor, devemos ter uma motivação muito especial. Como diz no Salmo 100, devemos entrar na casa do Senhor com salmo, com hino, cantando, adorando o Senhor. Entrar nos átrios da casa do Senhor com louvor e com adoração. Então, quando nós fazemos as coisas certas, com a motivação certa, Deus se agrada das nossas atitudes e nos recompensa de forma pública. O salmista diz no Salmo 127, aliás, Salmo 37, que nós não nos devemos estar preocupados em publicar a nossa justiça, porque o Senhor fará sobressair a nossa justiça como o sol no meio-dia. Como ninguém pode esconder o sol no meio-dia, ninguém vai conseguir ocultar a nossa justiça. Há um versículo da Bíblia, que eu não me lembro bem onde ele está agora, onde Deus diz: publicarei a tua justiça, mas também publicarei o teu ato, o teu estranho ato. Ou seja, Deus não tem nada oculto, encoberto na nossa vida. Ele está sempre publicando a nossa vida. E se nós queremos que Deus publique a nossa vida, devemos fazer o tempo todo coisas boas. Há muita gente fazendo coisas erradas, pensando que nunca será descoberta. Mas o mesmo Deus que publica a justiça, publica também as nossas injustiças. O mesmo Deus que permite as coisas certas aparecerem, quando uma pessoa não se arrepende, não se conserta, Deus de repente deixa ele vulnerável e os seus atos vêm à tona. Por isso a Bíblia diz que a nossa justiça será publicada pelo Senhor. Segundo princípio é: ore de acordo com os compromissos de Deus e nunca com os nossos compromissos. E aí nós temos a oração do Pai Nosso, começando no versículo 9 do capítulo 6, quando a oração tem por objetivo, número 1, adorar ao Senhor, buscar comunhão com Deus. Quando entramos na presença de Deus, a motivação principal não deve ser pedir, pedir, pedir. A motivação inicial deve ser buscar comunhão com Deus, aproximar de Deus, chegar a Deus. Por isso a gente começa orando: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, o teu domínio, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Só depois vem o pão nosso de cada dia, e não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal. Então nós temos que orar ao Senhor de acordo com os compromissos do reino, buscar primeiramente que o reino de Deus seja estabelecido na nossa vida. Terceiro, os nossos relacionamentos, terceiro princípio, os nossos relacionamentos tanto pode nos edificar, tanto pode nos promover, tanto pode nos abençoar, como pode destruir por completo a nossa reputação e a nossa vida. Nosso relacionamento, quando ele é cristão, quando ele é verdadeiro, quando ele é genuíno, ele promove a nossa edificação. Ele nos faz crescer em graça diante de Deus e diante dos homens. E por isso Jesus usa aqui um versículo muito interessante,
está no capítulo 6, versículo 14 e 15, quando ele diz: porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Nosso relacionamento com o próximo deve ser de amor, de perdão, de compreensão, de suportar, de tolerar, de entender. Porque à medida que o nosso relacionamento é de amor, é de compreensão, nós vamos também recebendo de volta esse mesmo tratamento. O tratamento que damos ao nosso irmão, que damos ao nosso próximo, ele reflete de volta na nossa vida. Por isso Jesus disse: se você quer perdão, perdoe. Se você precisa de perdão, perdoe. E eu pergunto, quem não precisa de perdão 24 horas por dia? Quantas vezes nós nos pegamos em falha que gostaríamos de nunca ter cometido? Quantas vezes nos envergonhamos das nossas atitudes? Ontem eu estava assistindo o programa da Xuxa, a abertura do programa da Xuxa, e vi uma coisa interessante. Ela chamou uma mulher que, quando aquela mulher era criança, ela tratou ela com indiferença. E ela aproveitou no seu primeiro dia para pedir perdão. Pedir perdão e destinar para aquela mulher uma cadeira cativa, com o nome dela. Sempre que ela visitar o seu auditório, que ela possa entrar e sentar naquela cadeira. A cadeira é dela. Irmãos queridos, quando nós tratamos alguém mal, essa nossa atitude às vezes acompanha a pessoa e a nós também para o resto da vida. Cada vez que você vê essa pessoa que você tratou mal, a sua atitude, seu comportamento em relação àquela pessoa volta à tona. Você se lembra, é como Pedro quando negou Jesus. Ele negou Jesus 3 vezes. Na terceira vez, o mestre olha para ele e ele cai no pranto, ele chora, ele se arrepende. Melhor do que a gente ficar pedindo perdão depois muito tempo, é pedir perdão imediatamente, ou quem sabe evitar de ofender. Então, quando a gente tem um relacionamento correto com o nosso próximo, esse relacionamento nos edifica, esse relacionamento nos fortalece, esse relacionamento nos dá credibilidade. No princípio de Minasul, nós tínhamos ali muita dificuldade de sair de Minasul para vir a Goiânia, levar uma pessoa no hospital, não tinha ambulância. E naquela época na igreja, poucas pessoas tinham carro. Um dos melhores carros que tinha na igreja na época era o meu, era um Fusca. E aquele Fusca era ambulância para levar as mulheres no hospital. Aquele Fusca foi ambulância, porque eu trouxe muitas pessoas aqui a Goiânia e acompanhava até serem internadas. Hoje, muitas mães chegam para mim e agradecem: pastor, eu quero te agradecer porque o senhor me levou no hospital para ganhar neném. A minha filha que eu ganhei naquela época já é casada, já tem filhos. E eu sempre digo para minha esposa: é bom a gente ser lembrado por coisas boas, mas é triste quando alguém chega e diz: pastor, eu precisei do senhor um dia e o senhor não pôde me servir, o senhor não me atendeu, o senhor virou as costas para mim. É muito triste isso, né? Então, irmãos, os nossos relacionamentos determina que tipo de ambiente nós vamos ter sempre para o resto da nossa vida. À medida em que nós nos relacionamos com as pessoas com intenção pura, com amor, com sabedoria, perdoando, tolerando, suportando, esse nosso relacionamento gera para nós credibilidade, gera para nós uma certa média. Essa média vai para a sua conta, ninguém lhe toma, ninguém lhe tira isso. E é muito bom que a gente tenha sempre esse cuidado. Eu, por algumas vezes, no meu ministério, às vezes eu me peguei agindo com uma certa imprudência, com aquele irmão
que a gente acha ele meio chato. Aquele chiclete, né, que não desgruda, que não te solta, que acha que você é só dele, né? E ele, às vezes, te torra tanta paciência que você termina evitando. Não maltrata, mas evita. Mas, meus queridos irmãos, até essas pessoas nos ensinam a ser mais tolerantes e pacientes, a suportar mais. Quem pastoreia, você tem ovelha de todo tipo, né? Tem aquelas que só dão alegria, só dão prazer. E tem aquelas que traz problema a vida inteira. E Deus vai nos ensinando como lidar com essa gente. E Jesus disse: olha, se você perdoar, será perdoado. Se você não perdoar, o vosso Pai Celestial também não vos perdoará. Eu entendo que aqui, essa noite, nós não temos aquele marido, aquela esposa rancoroso, rancorosa, aquela pessoa que guarda mágoa para o resto da vida, que nunca esquece, que está sempre pronto a se vingar, sempre que surgir oportunidade. Mas se porventura tiver esse irmão e essa irmã, que fica de mal com a esposa, que fica indiferente com outro irmão, que tem dificuldade de perdoar, tem dificuldade de pedir perdão, eu quero lhe dizer essa noite, o terceiro princípio do reino é: perdoe. Pastor, mas esse irmão já me ofendeu tantas vezes. Já chegou a 490 vezes? Não, então continue perdoando. Quando Pedro disse a Jesus: Senhor, se meu irmão peca contra mim 7 vezes no dia, devo perdoar? Jesus disse: não digo até 7, mas até 70 vezes 7. Se você já foi ofendido 70 vezes 7, continue perdoando. Jesus está dizendo: não há limite para perdoar. Quantos casais que a gente aconselha e que às vezes estão irreconciliáveis, e o marido diz: essa mulher me ofendeu, a mulher diz: esse homem me ofendeu. Mas maior do que a ofensa existe o perdão. Quando você perdoa, você anula toda a ofensa. Foi exatamente isso que Deus fez por nós. Sendo nós ainda pecadores, Ele nos amou. Ele nos perdoou e lançou os nossos pecados no mar do esquecimento. Diz: dos seus pecados, das suas prevaricações, eu não me lembrarei mais. E por que a gente fica lembrando? E por que a gente recusa se esquecer de alguma coisa, de alguma ofensa sofrida? Esse é um princípio do reino. Quem quer viver bem, deve perdoar sempre. O apóstolo São Pedro diz: quem é que quer viver longos dias na terra? Quem quer ter longos dias para ver o bem? Aí ele diz: refreia a língua do mal e os teus lábios não falem engano. As pessoas dizem que as palavras são como as flechas atiradas, nunca voltam. Mas vamos seguir em frente. O quarto princípio que Jesus coloca aqui é: priorize as coisas eternas e não as temporais. Como assim? Quando ele diz: ajuntai tesouro no céu, onde a traça, a ferrugem não consome, onde o ladrão não rouba. Nós temos alguns irmãos na igreja, aqui em Goiânia não tem, eu vou falar com muita liberdade, mas lá em Minasul nós temos, pastor Ides, gente que vai morrer sem pagar o dízimo, sem entregar o dízimo do Senhor. Prefere ir para a eternidade sem nunca ter depositado nada no seu caixa da eternidade. Uma irmã que eu já sei que ela disse que depois que deixou de pagar o dízimo, ela prosperou. Antes ela não tinha dinheiro na poupança, agora tem. Agora tem dinheiro na poupança. Mas eu pergunto, o dia que essa pessoa participa a eternidade, o que é que ela vai ter na poupança celestial? O que é que ela mandou para lá? Alguém diz: mas quando a gente morrer não leva nada. Isso é verdade. Quando morrer não leva nada. Paulo disse: quando eu vim, nada trouxe, quando eu for, nada levo. E maravilha, tudo certo. Mas uma coisa nós podemos fazer: se já que não podemos levar nada para a eternidade do que nós temos, nós podemos mandar em vida. Enquanto você está vivo, você pode mandar para lá.
suas orações, seu trabalho, seus dízimos, suas ofertas, suas contribuições, tudo de bom que você puder fazer, vai mandando para lá. Cada dia da nossa vida na terra é um investimento para a eternidade. O que você fez hoje para acumular na eternidade? Jesus disse: olha, se você der um copo de água fria, de modo nenhum perderá o seu galardão. Mas imagine se você faz coisas maiores e melhores. A Bíblia diz que todos nós vamos comparecer ante o tribunal de Cristo, para receber o que tivermos feito por meio do corpo, bem ou mal. Então você que contribui na obra do Senhor, que dizima, que oferta, que ajuda na construção, você que ajuda o seu próximo, você que abençoa as pessoas, você está acumulando tesouro do céu. Você que trabalha, você que ora, você que jejuma, você que prega, você que canta, você que soma no reino, você está acrescentando na sua conta celestial. Há muita gente que vai assustar. Diz que diante do tribunal de Cristo, muitos vão ser salvos como alguém que passou pelo fogo. Alguém que escapou do incêndio só com a roupa do corpo, ou quem sabe nem com a roupa do corpo. Muitas pessoas dizem: eu quero apenas entrar no céu. Entrando no céu estou satisfeito. As pessoas não pensam, irmãos, que diante do Senhor de toda a terra, do nosso Senhor, nós vamos nos envergonhar de chegar diante dele com as mãos vazias. Vai ser triste, vai ser desagradável. Presta conta quando for perguntado o que você fez do seu tempo, dos seus talentos, dos seus bens, das oportunidades que eu te dei, o que você fez? Muitas pessoas certamente serão salvas, não vão receber muita coisa, porque não acreditaram nesse investimento celestial. Jesus está dizendo aqui: ajunte tesouro no céu, junte tesouro no céu, faça alguma coisa, guarde, é você mesmo que vai receber. Eu ouvi uma história, e certamente vocês já ouviram, já contei ela algumas vezes, mas não faz mal contar outra vez. Diz que um carpinteiro se aposenta, e depois de aposentado, o patrão disse: eu quero que você ainda fique comigo até construir uma casa. Ele ficou aborrecido, ficou chateado, queria ir embora, e executou o pior serviço de toda a sua vida. Quando ele terminou a casa, fez o seu trabalho, o patrão disse: essa casa é sua, pegue essa chave, a casa é sua. Tem muita gente que pensa que está trabalhando aqui para a igreja, para o pastor, para as pessoas. Meu irmão, você está trabalhando para você mesmo. Quem faz a obra de Deus de forma relaxada, quem faz resmungando, aborrecido, chateado, achando que está sendo usado na igreja, você está perdendo seu tempo, porque você que vai receber o trabalho que você fez. Se fizer bem feito, a honra, a glória do Senhor, mas a recompensa será sua. Você será recompensado. O quinto princípio é: não gaste suas energias vivendo ansioso. Jesus está dizendo que as aves dos céus não fiam, não cegam, e o vosso Pai as alimenta. Ele diz que a erva do campo é tão bem cuidada por Deus, que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como elas. Jesus não está dizendo que nós temos que ser negligentes, que não devemos trabalhar, cruzar os braços. Jesus está dizendo que a preocupação, a solicitude, a ansiedade não lhe acrescenta nada. Não lhe acrescenta nada. Salmo 27 diz que o Senhor dá o pão de dores aos seus amados enquanto dorme. Deus cuida de nós. Podemos trabalhar, podemos nos esforçar, mas vamos nos preocupar com as coisas que são de cima. Porque o Senhor não se agrada da nossa falta de fé. Quando ficamos perguntando o que comeremos, o que beberemos, o que será da nossa vida no amanhã. O Senhor tem cuidado de nós até agora, vai cuidar até o final. A gente pode trabalhar, pode se esforçar, trabalhar, como disse Paulo, dia e noite para não ser pesado a ninguém. Mas não precisa estar ansioso e preocupado, porque o Senhor cuida muito bem de nós. Na verdade, o que nós temos
pelo menos eu, o que eu tenho hoje não é fruto das minhas preocupações, é fruto de um milagre de Deus na minha vida. As melhores coisas que eu recebi de Deus não são aquelas que eu corri atrás a vida inteira, são aquelas que eu confiei no Senhor e Ele colocou nas minhas mãos a hora que eu menos esperava. A minha maior recompensa financeira que eu já tive na minha vida, eu recebi ela quando eu estava aqui em Goiânia, cuidando da obra do Senhor, que eu não tinha tempo nem para minha família. Quando eu estava correndo 24 horas, atendendo compromissos, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, foi nesse período que Deus mais me abençoou. Jesus está dizendo: cuida do meu reino e eu vou cuidar do seu reino. Se preocupe com as minhas coisas e eu me preocuparei com as tuas. Viva focado no reino, nas coisas do reino, naquilo que tem valor eterno, porque todas essas aqui são temporais e passam e acabam. As eternas permanecerão. A Bíblia diz que bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Meus irmãos, o que vai nos seguir é o que estamos fazendo para Deus. Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quando fazemos as coisas para a glória de Deus, Deus sabe nos retribuir. Amém, irmãos? Então, Jesus disse que nós temos que se preocupar com duas coisas: o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus e a sua justiça. Não é por acaso que ele disse que quando formos orar nós temos que dizer: venha a nós o teu reino. Temos que pedir o reino de Deus, o domínio de Deus para a nossa vida. É muito importante cada dia dizer: Senhor, venha reinar no meu coração. Venha reinar na minha mente, nos meus pensamentos. Venha reinar sobre a minha vontade. Venha reinar no meu lar, na vida dos meus filhos, da minha família. Venha reinar no seio da tua igreja. Venha reinar na nossa cidade. Venha reinar no nosso estado, no nosso país. Eu aproveito até para comunicar ao pastor Oídes aqui algo que nós estamos aí planejando fazer. Eu deveria ter falado com ele antes, mas tomamos uma decisão lá em Minaçu, pastor Oídes, na conferência missionária. O senhor já não estava mais. Nós programamos com a igreja de Minaçu para o dia 7 de setembro e para o dia 15 de novembro 2 clamores em favor do Brasil, para que Deus venha reinar nesta nação. E se o pastor Oídes, que é o nosso presidente, nosso maestro, achar por bem e apoiar essa decisão, eu tenho certeza que o estado inteiro vai fazer isso. Clamor, cada um faz do jeito que achar por bem. Mas a nossa nação está enferma, a nossa nação está falida, não é só economicamente, politicamente não, moralmente, espiritualmente está falida. Nosso país está precisando de uma ação de Deus. Nós precisamos que Deus venha reinar nesta nação, reinar neste país. É verdade que Deus reina no coração de muita gente, mas existe muita gente ainda que não dá essa liberdade para o Senhor. Então nós temos que buscar o reino de Deus. E quando o reino de Deus é estabelecido, com ele vem a justiça de Deus. Por que não tem justiça nesse país? Porque em muitas autoridades, em muitas pessoas, Deus não está reinando. Às vezes até tem outra força do mal ali, uma força do mal reinando naquele coração. Porque quando Deus reina, a justiça de Deus entra em ação. Quando Deus reina no nosso coração, nós somos justos pela força do domínio de Deus na nossa vida. Não somos justos porque nascemos assim. A nossa justiça não é hereditária. Eu não sou justo porque meu pai era justo, porque minha mãe era justa. Eu não sou justo porque o meu bisavô, meu avô era justo. Eu sou justo quando Deus me justifica e quando eu busco o reino de Deus na minha vida.
Quando Deus reina na minha vida, a justiça de Deus também se manifesta na minha vida. Então por isso Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Deus vai nos acrescentar paz, prosperidade, bênção, portas abertas. O domínio de Satanás é aniquilado quando o reino de Deus ocupa o lugar no nosso coração. Quando Jesus começa o seu ministério, expulsa um demônio. Os fariseus disseram: ele expulsa o demônio pelo príncipe dos demônios. Jesus disse: se Satanás expulsa Satanás, o reino está dividido. Mas se eu expulso pelo dedo de Deus, fica provado que o reino de Deus chegou entre vós. Meus queridos irmãos, quando o reino de Deus está entre nós, ninguém precisa dizer: Deus está reinando no meu coração. Todo mundo sabe, todo mundo conhece, todo mundo identifica essa ação de Deus na nossa vida. Mas o sétimo valor do reino, o sétimo princípio, diz o seguinte: julgue primeiro a si mesmo, antes de julgar os outros. Capítulo 7 de São Mateus, a gente cansa de ler esse versículo. Não julgueis para que não sejais julgados. Mas todo dia a gente está julgando. Alguém cai numa desgraça e as pessoas comemoram, mas era esperado, bem feito. Isso era óbvio que ia acontecer isso. Alguém está sofrendo, está na prova, Deus está tratando com ele. Alguém está passando por uma luta, por uma provação. As pessoas, ao invés de ajudar, de dar a mão, de orar, de interceder, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ficar de camarote esperando o resultado. As pessoas ficam esperando a queda. Eu vi um pregador falar uma certa ocasião, que ele disse que uma igreja sem amor é igual uma granja. O pintinho que é ferido, os outros comem ele, né? A igreja sem amor, quando a pessoa está ferida, todo mundo quer dar uma bicadinha e acrescentar o sofrimento daquele que já está sofrendo. O princípio do reino é: não julgue, porque hoje é seu irmão que está sofrendo, amanhã pode ser você. Com a medida, com o juízo que julgado, sereis julgado. Com a medida que medir, será medido. Paulo diz: se alguém for surpreendido em alguma fraqueza, ele diz: vós que sois espirituais, escrevendo aos Gálatas, o capítulo 6, a partir do versículo 1. Vós que sois espirituais, encaminhai o tal no espírito de brandura e de mansidão. Por quê? Olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Amém? E aí Paulo fala uma palavra muito interessante logo em seguida. Ele diz: levai as cargas uns dos outros. Aí depois ele fala: cada um leve a sua própria carga. Paulo está dizendo ali que tem carga que é minha. Eu não consigo compartilhar ela com ninguém. Deus tira todo mundo da minha vida e eu tenho que carregá-la sozinho. Mas tem carga que é preciso alguém para nos ajudar. Há cargas que você não consegue levar sozinho. E todos nós, em algum momento, experimentamos essa experiência. Uma carga que não é possível levar sozinho. Agora, Salomão já dizia: é melhor serem dois do que um, porque dois tem melhor recompensa do seu trabalho. Se um cair, o outro ajuda a levantar o seu companheiro. Se dois dormirem juntos, os dois se aquentarão. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se quebra facilmente.
A nossa vitória está exatamente na nossa unidade. Se alguém estiver sofrendo, não vamos julgar, vamos orar por ele. Vamos ajudar, vamos interceder. Se alguém está na prova, vamos interceder, porque Deus se agrada disso. Eu ouvi um pregador dizendo numa certa ocasião: por que existe pobre? Só Deus sabe, né? Se todo mundo fosse rico, você não tinha cabeleireiro, você não tinha lavadeira de roupa, você não tinha passadeira, você não tinha secretária, você não tinha ninguém para executar um trabalho na sua casa. Aí Deus já prepara cada pessoa na sua categoria, na sua classe, que um presta serviço para o outro, ajuda o outro, e assim a nossa vida é uma vida de interdependência. Alguém diz que para nascer precisa pelo menos de 3 pessoas: o pai, a mãe e a parteira. Para morrer precisa pelo menos de 4 para levar o caixão para o cemitério. Então ninguém nasce e vive e morre sozinho. Todos nós dependemos de alguém em algum momento. Aí Jesus está dizendo: por que você está preocupado com o argueiro que está no olho do teu irmão? Isso é um princípio do reino. E aí ele diz: esquece da trave que está no seu. Irmão, o que é maior? O argueiro, eu acho que aquilo é aquele cisquinho que cai no olho, e você pede a esposa, o companheiro para tirar, e ela fala: não estou vendo. Não, mas está aqui. Mas eu não estou vendo. Você quase não consegue enxergar. Agora a trave não, é aquela peça que usa na casa, né? É a travessa. Jesus usa essa linguagem para mostrar que às vezes nós enxergamos as pequenas falhas dos outros e não enxergamos as grandes nossas. Aí o princípio do reino aqui é: julgue primeiro a si mesmo, antes de julgar os outros. O 8º princípio é: se você precisar de alguma coisa, peça. Mas se você tiver alguma coisa, dê. Se você precisar de alguma coisa, peça. Se você tiver alguma coisa, dê. Amém? E aí Jesus disse: olha, pedir não é proibido. Mesmo que você não receba como esperava, mas deve pedir. E aí Jesus coloca aqui: pedi, pedi, dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque o que pede, recebe. O que busca, acha. O que bate, encontra. Jesus está dizendo: pode pedir. Diz que Deus nos responde de 3 formas. E todas as respostas é correta. Uma delas é quando Ele diz sim, e a gente fica feliz. Quando Deus diz sim, a gente fica feliz. Mas a outra forma de Deus responder é quando Ele diz não. Quando Ele diz não, também essa é a melhor resposta para a nossa oração. E a outra forma é quando Ele diz: espere. Espere. Às vezes não é o tempo, não é a hora. E às vezes Deus nem diz sim, nem não e nem espere. Ele cala. Quando Ele cala, Ele quer que você sinta a necessidade de continuar pedindo, buscando e batendo. Se você pediu, não recebeu, busca. Se você buscou, não recebeu, bate. Quando Deus se cala, Ele está dizendo: pede mais, aproxima mais de mim, chegue mais para os meus pés. Eu te quero mais perto de mim. Eu quero que você tenha mais comunhão comigo. Eu quero que você se aproxime mais de mim. Quando Ele dá um tempo e não responde, é porque a medida da sua oração não encheu. Ele quer que você ore mais. Seu cálice não transbordou ainda. Ele quer que você busque mais, porque à medida que você vai buscando, Deus vai te respondendo de forma extraordinária. Ele vai te dando experiências que você nunca imaginou ter. Agora, se você precisa, peça. Ninguém sabe
Existe um ditado popular que diz: ninguém sabe o que o calado quer. Há tanta coisa que a gente pede, às vezes até com certo receio, mas você termina ganhando, né? Nós temos aí um ditado popular que quando você pede alguma coisa, você já tem uma resposta: não. Mas se vier outra diferente, é lucro, né? O não você já tem naturalmente, mas quem sabe você pode ter um sim. Então, se vier uma resposta positiva, já ajuda. É muito bom. Agora, dentro desse princípio aqui, Jesus está dizendo: tudo o que quereis que os homens vos façam, o que tem que ser feito? Faça você também. Você quer ser amado? Então ame. Você quer ser ajudado? Ajude. Quer ser compreendido? Compreenda. Quer ser suportado? Suporte. Agora, se você não quiser nada disso e plantar outro tipo de comportamento, vai receber também dessa mesma forma. Mas tudo que a gente deseja que as pessoas nos façam, nós temos que procurar fazer. E aí vem aquela máxima, né? Toda semeadura é voluntária, toda colheita é obrigatória. A nossa preocupação não deve ser primeiramente colher. A nossa preocupação primeiro deve ser semear. Porque a semeadura é voluntária, você semeia se quiser. Agora, depois que você semeia, a colheita é obrigatória. E aí Jesus estimula essa máxima dizendo: dá e ser-lhe-á dado. Lucas 6:38. Dá e ser-lhe-á dado. Como você vai dar, ele não determina. Como você vai receber, ele diz: boa medida, sacudida, recalcada, transbordando, deitarão no vosso regaço. Ou seja, o nosso Deus é extremamente generoso conosco. Tudo que você planta de bom, você vai colher. Uma escritora inglesa, ela disse um pensamento muito interessante. Ela diz: dê a mão a alguém enquanto você estiver subindo, porque você o encontrarás quando estiver descendo. Todo mundo que sobe termina descendo. Essa é a lei da física, né? Tudo que sobe desce. E nós também, né? A gente nasce e vai subindo aí, né? Vai subindo, a idade vai chegando, você quer ser adulto, e de repente você está lá nos 40 anos e começa a descer e não quer descer mais, né? Puxa o freio de mão e faz tudo, né? É dieta, é tratamento, é plástica, é botox, é não sei o quê, é tanta coisa para ficar novo, mas não adianta, vai descer. Vai descer, vai descer. Então não tem jeito. A gente vai assim, mas depois, termina descendo. E vamos terminando agora com o 9º princípio, que é: as nossas escolhas determinarão o nosso destino. Nós temos livre arbítrio. E aí Jesus fala de 2 portas, de 2 caminhos e de 2 fundamentos. Um caminho largo, um caminho estreito. A escolha que fizermos vai determinar o nosso destino. Quem é crente, mas quer um caminho largo, talvez não vai chegar onde você quer chegar. Tem muita gente que está na igreja, mas é inconformado com o caminho que trilha. É estreito demais. Pastor exige muito. Não pode ser assim, tinha que ser diferente. Libera mais, deixa mais livre. Deixa a gente à vontade. A escolha que fizermos agora determinará onde vamos chegar amanhã. Jesus disse: o caminho largo, muita gente anda por ele. O estreito são poucos que escolhem. Com a diferença: o estreito leva a vida eterna, o largo a perdição eterna. Jesus fala de 2 portas e de 2 caminhos, de 2 fundamentos, um falso e um verdadeiro. Tem gente que edifica, não quer ter trabalho para edificar a sua fé. Mas, meu irmão, você que foi edificado na rocha, pode ter certeza, sua vida espiritual não é nada fácil, é dura.
Quem vai edificar na rocha, pode ter certeza, paga um preço caro. É jejum, é oração, é renúncia, mas sua casa nunca vai cair. Se você edifica nesse fundamento sólido da palavra de Deus, você vai permanecer firme até o final. E terminando, o 10º princípio é: a obediência a Deus é a única garantia de vida eterna. E aí Jesus disse: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas unicamente aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus. Esses princípios estão na Bíblia, capítulo 6, capítulo 7 de São Mateus. Eu disse a vocês que essa mensagem falou primeiro comigo. Já tem alguns meses que Deus me deu essa mensagem. Ela é nova para mim. Cada vez que eu leio, ela é nova para mim. Cada vez que eu medito aqui, Deus fala comigo, me relembra. Olha, se você vai pregar esses princípios, viva eles. E eu estou sempre orando, dizendo ao Senhor: me ajude a viver esses princípios. E eu termino aqui dizendo aos irmãos o seguinte: para que a gente viva esses princípios, a gente tem que fazer uma oração corajosa. Tem que fazer uma oração corajosa. E que de vez em quando a gente precisa fazer. Eu não sei se vocês já fizeram essa oração. Acredito que sim. Eu já fiz várias vezes. Se você acha que vale a pena, você pode fazer ela hoje de novo. Se você nunca fez, faça pela primeira vez. Quando a gente quer viver dentro desses princípios do reino, a gente tem que chegar diante do Senhor Jesus e dizer para Ele: Senhor, me limpa dos pés à cabeça. Tira de mim tudo que não te agrada. Tudo que possa me impedir de entrar nos céus. Eu te dou liberdade de vasculhar os recantos da minha vida e tirar tudo que não te agrada. A primeira vez que eu fiz essa oração, eu assustei. Deus começou a tirar tanta coisa da minha despensa espiritual que eu assustei. Eu não sabia que tinha tanta coisa ali guardada. Aí vai saindo e você vai identificando. À medida que Deus vai tirando coisas que não agradam a Ele, a nossa vida vai ficando cada vez mais leve. A paz de Deus vai ficando cada vez mais frequente no nosso coração. Se você já fez essa oração, parabéns. Se você tem coragem de fazer essa oração, eu não quero que você faça agora. Eu quero que você levante uma das suas mãos para o céu. Você quer morar no céu, quer servir ao Senhor, quer ganhar a alma, quer ser o instrumento da vontade de Deus? Segura essa sua mão abençoada em cima. E nós vamos dizer juntos: Senhor, eu quero viver para Ti. Eu quero Te honrar com a minha vida, com a minha família, com o que eu sou, com o que eu tenho. Tira da minha vida tudo que não Te agrada, para que eu possa ser um instrumento da Tua vontade e viver segundo os Teus propósitos. Eu quero Te agradar, eu quero Te servir, e eu quero morar com o Senhor um dia. Portanto, Senhor, minha vida é Tua, a minha família é Tua, tudo que tem, que sou, Te pertence. E entrego nas Tuas mãos de coração, porque eu sei que o Senhor fará o melhor para mim. No nome de Jesus, que Deus vos abençoe. Pastor, desculpe ali porque eu fui no final do horário lá.